Muito bom dia, Viegas Fernandes da Costa. Seja muito bem-vindo ao JTT Amanhã com Dignidade. Viegas, o seu livro foi lançado agorinha, né? O Coliseu Tropical. Eu me sinto muito feliz de ter você aqui para a gente falar sobre essa obra, né? Porque eu até, se você me permite, eu fiquei encantada com uma apresentação que você falou que o Claudecir de Oliveira Rocha, escritor e doutor em letras. O Claudecir escreveu algumas palavras muito provocativas sobre o seu livro, Viegas. Eu queria até, se você me permite, eu vou ler umas frases aqui para os nossos leitores e leitoras acompanharem e ficarem tão curiosos quanto eu fiquei para conhecer o seu livro. Olha, escutem só. Poemas que, como bisturis, expõem nossas vísceras, as injustiças e desigualdades urbanas, as mazelas e a violência cotidiana estampadas com total indiferença nos jornais de sangue, pois nossa hipocrisia faz apenas maquiar a realidade, transformar pessoas que morrem todos os dias em números sem rostos, sem identidades, índices vazios de vida, vidas trancafiadas em containers, além da nossa indiferença sobre questões ecológicas. Seja muito bem-vindo, Viegas. E agora, conta para nós o que é o Coliseu Tropical? Então, Rosângela, bom dia a todas e todos que nos acompanham, né, os companheiros, companheiras, camaradas do Portal Desacato. É uma grande honra e um grande prazer estar aqui, né. A gente eventualmente contribui com textos para o portal, mas é sempre bom estar aqui conversando contigo, Rosângela, com o Raul e com todo o pessoal que faz a Tali, né, e todo o pessoal que faz o Desacato. Então, agradecer o espaço, né? E o Coliseu Tropical, esse livro aqui, né? Ele já está disponível. Na verdade, o lançamento oficial, Rosângela, se tu me permite, aqui eu vou fazer um convite aqui para quem nos acompanha. O lançamento oficial ele acontece agora na terça-feira que vem, dia 18 de maio, às 19 horas, então dia 18 às 19 horas, no portal do YouTube, no canal do YouTube da Cotter Editorial, que é a editora, né? A Cotter Editorial, que também é uma editora alinhada com os valores da esquerda, tá, Rosângela? Publica muita gente bacana e um pessoal com uma visão mais progressista, né? No campo político, é uma editora especializada na área de ciências humanas e literatura. O Coliseu, Rosângela, é um livro de literatura, ele está classificado como um livro de poesia, só que eu não gosto muito do gênero fechado, né? Ele é um livro que transita, ele brinca um pouco com as fronteiras do gênero. Então, o leitor ele vai ouvir, é um livro de poesia. De repente, ele abre o livro e não vai encontrar uma estrutura convencional de poesia, ele vai encontrar textos em prosa, né? Alguns que se aproximam do conto, outros que se aproximam da crônica, mas de qualquer modo é uma linguagem que carrega a poesia, né? Ela é uma linguagem preocupada principalmente com a palavra e comprometida com o tempo presente, né? Quem acompanha um pouco do meu trabalho, seja nos textos que eu publico nos veículos de comunicação, ou nas redes sociais, ou nos outros livros, a literatura que eu tento produzir não é aquela literatura que está fechada num castelo, né, distante das questões do tempo presente, do cotidiano, né? Então, é um livro que ele está comprometido com o sofrimento das gentes, está comprometido com as questões contemporâneas, sem abrir mão desse tratamento artístico, né? Então, não é um panfleto, mas como diz o próprio Claudecir no texto dele, ele talvez seja um manifesto poético que procura aí denunciar as nossas mazelas, né, denunciar as nossas dores, mas também nos dar algum tipo de esperança. Então, é mais ou menos... E aí uma série de temas, boa parte dele, Rosângela, foi escrito durante a pandemia, que não acabou, infelizmente, né, essa tragédia humanitária,
e esse genocídio que nós estamos vivendo no Brasil, mas muitos desses textos foram escritos durante a pandemia, então eles estão impactados também por esse processo, e serve também como um documento, né? E aí outras questões, a questão indígena, eu faço muitas referências a Santa Catarina, né? Locais por onde eu passei, onde eu vivi, o Vale do Itajaí, o litoral sul de Santa Catarina, aqui a ilha de Nossa Senhora do Desterro, que resolveram chamar de Florianópolis, homenageando um ditador, né, o Floriano Peixoto, e eu digo isso também, jogo com isso no texto, né? Então, é um livro comprometido, então, com essas questões, o indígena, as questões ambientais, a floresta de seres humanos que nós temos aqui em Nossa Senhora do Desterro, aqui no centro de Florianópolis, né? Toda manhã, quem anda ali na frente do Sambódromo, ali próximo ao centro de eventos, aquela região ali onde fica o poder legislativo, o poder judiciário, e também a floresta de seres humanos, né? Que eu falo ali no texto. Então, é um livro que trata dessas questões, Rosângela. Viegas, você falou, né, desses diversos gêneros em que você transita quando você está nesse processo de criação e de produção dos seus conteúdos, né? A poesia, aqui também fala do microconto, da crônica, do microconto, né? E eu queria saber como é que funciona para você isso. O formato, ele vem já no momento criativo, ou você elabora isso depois, ou isso é uma coisa que você diz assim, não, hoje eu quero escrever um microconto, me veio uma inspiração em relação a esse tema, e isso cabe dentro de um microconto. Sabe, o tema leva ao formato, o formato te traz para o tema. Como é que isso funciona? Porque eu também escrevo, e a gente sabe que isso não é uma coisa assim que vai... Eu gosto de ouvir outros escritores falando sobre esse processo criativo deles, como é que isso acontece. Então, Rosângela, primeiro, assim, sempre que eu vou escrever alguma coisa é porque eu acredito que eu tenho algo a dizer. Então, primeiro, preciso ter algo a dizer. Essa é a minha primeira, o que eu quero dizer, né? E aí, quando eu percebo que eu tenho algo a dizer, aí eu vou tentar definir de que modo eu posso dizer isso para que isto chegue também, né, ao leitor, que isto chegue a quem eu gostaria que chegasse. E aí que eu vou definir o formato. Eu uso muito, Rosângela, as redes sociais como um laboratório de produção textual. A gente sabe, até eu estava ouvindo o Raul, né? A gente sabe como as redes sociais, a gente tem essa falsa ideia de que elas são democráticas, que elas são livres, mas a gente sabe que há muitos interesses econômicos envolvidos aí na rede social, e também a seleção que a própria rede social faz. De qualquer modo, é um espaço que a gente tem, e eu uso essas redes como um laboratório para textos literários. Então, é nestas redes que geralmente os textos surgem, já no seu formato, né? Então, às vezes um poema, às vezes aquilo que eu tenho a dizer só pode ser dito, eu só consigo dizer por meio dos versos ou por meio de uma metáfora, né? E aí eu vou fazer a opção por um poema, ou então uma linguagem mais direta, mais incisiva, às vezes até com um tom de pilhéria, né? Então, a crônica, enfim, o que vai definir o formato, o gênero, é justamente o que eu tenho a dizer. Agora sim, Rosângela, eu lembro que, lembro não, eu não estava vivo, mas assim, a gente estuda, a gente sabe, quando o Machado de Assis nasceu, surgiu como autor, ele escrevia nos jornais, né? Os folhetins, que depois vão virar os romances, né? O Dom Casmurro e tal. E aquela época, jornal era visto como algo menor. Então, o cara escreve em jornal, então o bom autor é aquele que já nasce em livro, né? Os bons livros nasceram nos folhetins dos jornais, né? Nas novelas de jornais. Da mesma forma, eu acredito que as redes sociais, a internet, o jornal, enfim, ele pode produzir literatura de grande qualidade. Então, é claro, depois que eu publiquei nesses outros espaços, quando eu vou transportar isso para o livro, não é o mesmo texto, né? Eu retrabalho esses textos, eu reorganizo eles, eu vou encontrando também textos que se comunicam, né?
e vou colocando eles dentro de temas, de conjuntos de textos, até surgir o livro. E vou descartando também muitos outros. Né? Aliás, a gente descarta mais do que inclui. Né? Então, é isso. Eu não gosto muito da ideia do gênero para a literatura, tá, Rosângela? Eu prefiro ter essa liberdade de caminhar em cima das fronteiras. Né? Eu sempre digo que, como autor, eu sou um sujeito de fronteiras. Gosto de habitar nas fronteiras dos gêneros literários, né? Assim como eu também, os meus personagens geralmente são personagens de fronteiras, né? São personagens que se definem geralmente por aquilo que eles não são, do que por aquilo que eles efetivamente são. Viegas, você nos daria o prazer de ouvir aí do seu livro, não sei, uma poesia ou algum trechinho, uma seleção que você queira fazer aí para nossa audiência ouvir? Porque se você fosse um músico, eu ia te propor para tocar alguma das suas. Mas já que você é um escritor, vamos ouvir algumas palavrinhas aí do livro Coliseu Tropical, do Viegas Fernandes da Costa? Com certeza. Eu sou um pouco tímido, tá, Rosângela? Eu sempre tenho vergonha de ler meus textos, mas eu vou ler. Eu só para deixar situar os espectadores, eu faço muita relação com a história, porque a minha formação é em história, né? E também com questões locais e questões transnacionais, internacionais. Então, por exemplo, nós tivemos o Leopoldo II, que foi o rei belga, que promoveu um verdadeiro genocídio no Congo. Na época, o Congo belga era uma colônia belga na África. Sob o governo dele, matou-se mais de 10 milhões de pessoas no período de menos de 10 anos. E ele tinha uma prática de decepar mãos e pés daqueles que não atingiam as metas de produtividade no Congo. E aqui em Santa Catarina, nós tínhamos os caçadores de indígenas, né, que eram pagos pelos colonizadores europeus para matar os indígenas. E a forma deles provarem que matavam os indígenas era cortar as suas orelhas. Então, eles recebiam por pares de orelhas. Então, vejam, o nosso colonizador europeu, civilizado, cristão, né, ele pagava por pares de orelhas. Esse é o tipo de história que não aparece nos desfiles dos dias do município, né? Então, eu pego um texto, eu coloquei como título uma epígrafe do livro do Bartolomé de las Casas, que diz o seguinte, a epígrafe: e ainda hoje em dia, outra coisa não fazem ali, senão despedaçar, matar, afligir, atormentar e destruir esse povo. Esse é o título, que é uma epígrafe do Bartolomé de las Casas. E aí o texto: aqueles homens pardos que nos acenem despedida com seus tocos de braços sem mãos. E aqueles homens brancos que acenavam sorridentes, as mãos cheias de orelhas, decepadas daqueles cujos corpos misturamos ao humus da mata. Persistimos os mesmos mateiros, com o crucifixo no peito e o fogo nos olhos. A tiro, plantamos sementes de estradas, cidades, pastos e lavouras. O facão abrindo o mato e as carnes moles, deixando pelos caminhos orelhas, mãos e fetos. O sangue encharcando a terra canaviada e sojada. O sangue que servimos à mesa ontem e hoje. O leite dos nossos filhos. E estes homens pardos que nos acenem despedida, com seus tocos de braços sem mãos, abraçados às esposas desventradas. Mas nossos olhos castos não enxergam aqueles que faltam. Tampouco nos sobram ouvidos para os gritos. Moucos e cegos, seguimos encilhados no vazio. Então, esse é um dos textos do Coliseu Tropical, Rosângela. Muito obrigada, Viegas. Eu queria que você reforçasse o convite para o lançamento e para as pessoas, como elas podem fazer para adquirir o livro, acessar as poesias, enfim, conhecer o seu trabalho, Viegas. Então, Rosângela, pessoal, agenda aí. Terça-feira, dia 18 de maio, às 19 horas, no canal do YouTube da Cotter TV. Cotter é K-O-T-T-E-R. Cotter TV, tem lá o canal do YouTube, às 19 horas, então, ao vivo, né? O lançamento de Coliseu Tropical.
Inclusive, todo mundo pode participar, mandar perguntas, enfim. E para quem já quiser adquirir o livro, ele vai estar em algumas livrarias. Rosângela, eu não saberia agora dizer quais, né? Mas já está em livrarias. Ele pode ser adquirido no site da Cotter Editorial, que é a editora, né? A Cotter Editorial, então lá no site você pode adquirir. Ou também quem quiser entrar em contato comigo, me manda uma mensagem via Facebook, enfim, ou via Instagram, né? Pode me procurar lá nas redes, e aí eu também posso encaminhar o livro. Mas, para quem gostou, por favor, leia o Coliseu Tropical, né? É uma tentativa aí da gente dar voz também e servir como caixa de ressonância, né? A todos esses excluídos pelo sistema e pela história. Muito obrigada pela presença, Viegas. Sucesso aí no lançamento, sucesso com o seu livro e até breve. Um abraço. Obrigada. Um abraço, obrigado, Rosângela. Obrigado a todos e todas.